Alô, boa noite, Beatriz. Boa noite, pessoal. Jânio, Fábio. Boa noite, o pessoal que tá entrando. E vocês que estão entrando já, por favor, me ajudem. Me avisando se o áudio tá bom, como é que tá a imagem, se não tá travando, não tá trancando nem nada. Pra gente verificar como é que tá o sinal. Se vocês estão recebendo bem. Vocês podem escrever aí no bate-papo aí como é que tá. Áudio bom, imagem boa. Obrigado, Lê. Então tá bom. Então, gente, o assunto de hoje, né? O tema das lives foram vocês que escolheram, né? E o tema de hoje é: acontecer um acidente, o que eu faço? Então nós vamos conversar um pouco sobre o passo a passo que a gente deve fazer assim que ocorre um acidente, né? Nós vamos entrar daí na parte da investigação do acidente na próxima terça. Então nós vamos dividir, né, isso em duas etapas, né? Hoje o que a gente faz de imediato e vamos falar de investigação na semana que vem, na terça-feira às 8 horas. Então, para quem não me conhece, meu nome é Andressa, eu sou técnica em segurança do trabalho, eu sou também tecnóloga em segurança do trabalho. Eu tô há 1 ano e meio, mais ou menos, também para terminar a faculdade de engenharia ambiental, para depois daí então fazer a pós-graduação em segurança do trabalho. Porque pra gente ser engenheiro de segurança, a gente tem que ter uma formação em engenharia, né? No caso, o tecnólogo, apesar de ser uma graduação, não serve para ser engenheiro de segurança. Boa noite, Marilda. Isso. Sabrina, boa noite, tá chegando também. Então, por isso, né, eu tô esperando aí pra fazer engenharia, mas o tecnólogo nos possibilita fazer outras pós, né? Por isso que eu tô terminando agora, em agosto, a pós em SGI. Marilda tá sem áudio. Que estranho. E o resto do pessoal, bom, a Lê já avisou que tá bom. Alguém mais tá sem áudio? Que estranho, deve ser lá da internet dela, então, se o resto do pessoal tava ouvindo. Aqui tá normal, então deve ser lá, de repente até uma própria configuração do celular. De repente, pode ser. Então, gente, eu tô finalizando aqui a faculdade de SGI e tô começando a de ergonomia também. Isso o tecnólogo nos ajuda e nos dá essa possibilidade, né? Mas não a engenharia de segurança, tem que ser engenheira antes, né? Então por isso que eu faço engenharia ambiental, tá? Agora tá ok. Então tá bom. Então de repente foi um delayzinho, alguma coisa assim. Mas o assunto de hoje é as primeiras ações que a gente deve tomar assim que ocorre um acidente. Como eu falei lá no início, para quem entrou depois, há questões da investigação, né? O que vem depois desse primeiro atendimento. Nós vamos falar daí na próxima semana para poder esmiuçar bastante esse assunto hoje, né? E não ficar com muita informação muito superficial. Então assim a gente consegue esmiuçar mais dessa questão do primeiro atendimento, né? Que para quem tá começando, quando acontece um acidente, principalmente o primeiro, quase sempre, né? Não vou generalizar. Bate aquela insegurança, aquele friozinho da barriga, né? Nossa, e agora? O que eu tenho que fazer? A gente sabe que a gente tem que atender, que a gente tem que investigar, né? Enfim, aquela coisa toda. Mas indo de forma prática, né?
poucas pessoas falam, né, de forma prática o que eu faço, né, ou o que eu faço primeiro, né, se fala mais assim no modo geral, que a gente tem que investigar, que tem que achar causa raiz, né, enfim. Mas e na prática, né? O que eu faço quando eu me deparo com a informação, ó, Lê, por favor, chegue aqui no tal setor que tem um funcionário que se machucou, ou daqui a pouco ele chega até ti com um dedo cortado, um dedo sangrando, alguma coisa assim, né? E aí tu pensa, nossa, e agora? Né? Então é isso que nós vamos falar hoje, né? Mas assim, realmente nessa parte prática do que a gente faz, assim, que é o nosso dia a dia. Nós trabalhamos para que os acidentes não ocorram, sempre. A gente sempre vai trabalhar na prevenção. Mas a gente precisa saber o que fazer quando tudo aquilo dá errado, né? Porque o acidente nada mais é quando alguma ou várias coisas, né, uma sequência de coisas não saíram como previsto, né? Deu errado. Não era como imaginado. Ixi. Apagou aqui. Mas enfim. Gente, então. Primeira coisa, que fique bem claro. O que é a definição de acidente de trabalho? É importante a gente falar isso, tá? Então, de acordo, eu vou ler aqui na minha colinha. De acordo com a lei número 6.367, tá? Artigo 2 diz que acidente do trabalho é aquele que ocorrer pelo exercício do trabalho a serviço da empresa, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou perda ou redução permanente ou temporária da capacidade para o trabalho. Ou seja, acidente de trabalho, ele não é só aquele acidente que causa uma perda grande, uma redução no trabalhador, mas também alguma redução temporária dessa capacidade do trabalho, nem que seja por 5, 10, 15, 20 minutos, 1 hora, 2 horas, um dia, tá? É acidente de trabalho. Então, mas não gerou afastamento, mas gerou, vamos achar exatamente como tá aqui, uma perturbação funcional. Então, é um acidente de trabalho. Então, mesmo que não tenha afastamento, é um acidente de trabalho e a gente deve tratar e depois registrar. Oi, boa noite, Ju. Então, vocês estão lá nas atividades de vocês e daqui a pouco vocês se deparam com uma situação dessas, tá? O funcionário, ele teve um acidente de trabalho. E aí, o que eu faço, Andressa? Então, primeira coisa, gente, a pessoa se machucou, às vezes, mesmo que não tenha uma ferida, digamos assim, aparente, acontece bastante, que nem uma vez uma funcionária, ela veio relatar que ela tinha derrubado uma peça, que é do manuseio dela, e tinha caído no pé. E ela tava com sapato de segurança, a biqueira protegeu tudo, mas pegou uma parte ali da parte de cima do pé que não tinha a biqueira. E ela disse que sentiu um desconforto, mas tava bem, não cortou, né? Não chegou a ser nada grave. Mas daí, por causa disso, eu vou dizer, não, tudo bem, não foi nada, Deus segue trabalhando, qualquer coisa tu me avisa. Não, gente, é importante a gente ouvir essa pessoa, dar uma atenção pra ela, tá? Ouvir tudo que ela tem que falar e investigar, perguntar. Mas o que tá sentindo? Tá inchado? Vamos dar uma olhada, né? Enfim, dá uma atenção ali naquele primeiro momento. Então, a primeira coisa que a gente faz é sempre atender a vítima, prestar um socorro, se for o caso. É um corte, tá sangrando, a gente presta socorro. Muitas empresas têm uma equipe de médica, né, que seja um médico ou até um enfermeiro. Então, a gente pode encaminhar para essas pessoas. Mas tem empresas menores que não têm. Quem vai fazer esse primeiro atendimento é a gente. Então, a gente tem que analisar a situação, tá? A gente tem que fazer esse primeiro atendimento, nem que seja para olhar
Eu acho que é uma coisa mais grave, eu acho que de repente vai precisar. Então, encaminha sempre pro médico. Aí é claro que vai depender muito do procedimento da empresa. Acho que deu uma travada e voltou, né? Apareceu pra mim aqui vídeo pausado, agora voltou. Tô aproveitando essa pausa obrigatória, que eu acho que foi a internet que fez, gente. Vamos compartilhar a live, compartilha lá nos seus stories. Pode me marcar também, pro pessoal aí ficar sabendo e chegar aqui junto com a gente tirar as dúvidas, tá? Vamos fazer o aviãozinho. Então, a primeira coisa que a gente faz numa ocorrência de acidente é dar uma atenção total à vítima. A gente para o que a gente tá fazendo, mesmo que seja uma coisa importante ou uma coisa que a gente tem um prazo curto para cumprir, não interessa. Deu um acidente, a gente deve parar o que a gente tá fazendo e atender essa pessoa. Mesmo que seja uma coisa leve, que a princípio ela diga que tá bem, que não é nada demais, mas a gente deve parar, conversar com ela, analisar, sim, e de acordo com o teu conhecimento, ou se tiver em dúvida, também encaminha para o médico para ter certeza, tá? Então, a gente encaminha pro atendimento médico, se tiver o atendimento, se tiver algum médico, assim, que possa, que trabalha, assim, para empresa, digamos assim, a empresa tem um corpo médico ou enfermeira, a gente caminha. Ou se tem um parceiro, às vezes tem uma clínica parceira próxima, a gente encaminha para lá, ou então é o hospital mais próximo, tá? Aí depende do procedimento da empresa. Mas tá com dúvida, que nem caiu a peça ali. Será que pode ter machucado, de repente tá uma fratura, uma trinca, alguma coisa assim? Tá com dúvida, encaminha pro médico, tira a dúvida, tá? Se não, por exemplo, assim, foi um cortezinho superficial, que seja só um band-aid e a pessoa diz que tá bem, beleza, né? Então tá, vou botar um band-aid aqui pra não entrar sujeira. Qualquer desconforto, tu orienta a pessoa a te procurar, tá? Qualquer desconforto, tu me avisa, mas também não significa que tu, eu falei pra ela me avisar, eu vou seguir aqui meu trabalho. Não, fica de olho. De vez em quando vai lá e procura a pessoa, pergunta se tá bem. Uma coisa que eu sempre costumo fazer, mesmo nesses casos assim de acidentes leves, eu chego no outro dia, a primeira coisa que eu faço é procurar a pessoa. E aí, tá tudo bem? Não sentiu mais? Porque às vezes a lesão, muitas vezes a gente não sente muito na hora, porque ainda tá com adrenalina, tá com o corpo quente, né? E depois, quando esfria, é que a gente sente, né? Isso acontece, quem joga futebol aí já se machucou jogando futebol sabe do que eu tô falando. Às vezes tu tá ali no jogo, tu não sente, né? Torce um pé, não dá bola, segue jogando, no outro dia acordou com o pé inchado, né? Então isso acontece muito. Então eu sempre tive esse costume de no outro dia eu vou lá e procuro a pessoa e pergunto como é que ela tá. Às vezes peço pra dar uma olhada assim na lesão, pra ver se não inchou, não criou um hematoma nem nada. E converso com ela pra ver como ela tá. Tá? Além de você tá vendo se aquela lesão não agravou, você também tá dando uma atenção, a pessoa vai se sentir importante, vai se sentir que tá sendo cuidada. Tá? O nosso papel, né, segurança do trabalho não é cuidar das pessoas? Então, é isso que a gente tá fazendo. Então, a gente conversa, a gente cuida. E a pessoa vai sentir isso, ela vai sentir que realmente você deu uma atenção e deu uma importância, ela vai se sentir cuidada. Tá? Então, eu gosto sempre de manter esse acompanhamento depois, mesmo que seja uma causa que não trouxe um afastamento, né, uma lesão assim não muito grave. E as lesões mais graves com afastamento mais ainda, né, gente? Não custa nada, eu acho sempre importante ligar pra pessoa, pra ver como ela tá, se tá precisando de alguma coisa, né, enfim, como é que tá a recuperação, tá? Mas isso é não é uma regra. Eu só acho importante, tá? E, então, precisando, acho que é necessário e encaminha para atendimento médico, tá? E aí precisou, por exemplo, levar num atendimento médico, não necessariamente um médico do trabalho, de repente levou para um hospital, para um pronto atendimento. Então, é importante que, quando possível, passe pelo médico do trabalho. Por que eu tô dizendo quando possível? Porque nem todas as empresas que
que a gente trabalha, a gente consegue fazer isso de uma forma imediata. Ótimo seria se todas fossem assim. Eu trabalhei numa empresa, por exemplo, que era do trabalho rural, então existiam frentes de trabalho e normalmente o trabalho rural, as frentes de trabalho são no meio do nada mesmo, nem sempre tem um hospital próximo, e já aconteceu de alguém se machucar, ter um acidente, torcer um pé, alguma coisa assim, nada também de muito grave, e a gente precisar levar essa pessoa para um pronto atendimento. E como a empresa ela não era obrigada a ter um médico do trabalho, nós tínhamos um médico coordenador que era de uma clínica, como a maioria das empresas que não precisam compor o médico do trabalho do SESMIT fazem. E nem sempre a gente conseguia de imediato uma consulta com esse médico do trabalho. Mas algumas empresas têm esse suporte, então se tem esse suporte é bom a gente usar. A gente pode tanto levar assim de imediato, em seguida, mesmo com uma avaliação de um clínico ali, um especialista do pronto atendimento, nós pegamos os laudos, os exames, né? Toda a orientação que aquele especialista deu e entregamos para o médico do trabalho para ele analisar. Ele pode analisar, inclusive, de repente o médico do atendimento não deu um atestado, não acho que não é necessário um afastamento, e o médico do trabalho achar que sim. Então ele pode fazer isso, ou até o contrário. O médico do pronto atendimento não conhece a atividade da pessoa e dá, por exemplo, 10 dias de afastamento. O médico do trabalho, que deve, né, pelo menos conhecer a atividade, acha que não é necessário, ou ainda ele pode realocar em conjunto com conosco, né, o SESMIT, a pessoa que está acompanhando ele full time as atividades, para uma outra função que ele consiga trabalhar sem agravar aquela lesão que ele teve. Tá? Isso também acontece bastante. Mas aí para isso a gente precisa também dessa avaliação do nosso médico do trabalho. É um trabalho daí em conjunto. Então isso pode ser feito tanto de imediato, como na hora do retorno daquela pessoa. Ela ficou 14 dias afastada, por exemplo. O médico do trabalho analisar se ela realmente tem condições de voltar, ou se ela precisa voltar fazendo uma outra atividade por tantos dias, né? É importante ter essa especificação, ou até o médico pode solicitar, não, eu vou liberar para te fazer essa outra atividade, então em 5 dias tu volta comigo. Tá? Então isso tudo vai depender da análise do médico. E claro, a gente pode variar um pouco também, dependendo da estrutura que a empresa tem disponível, mas também dependendo de um procedimento interno, tá? Tem algumas empresas que podem determinar que é obrigatório passar pelo médico do trabalho antes mesmo de, por exemplo, ele foi um pronto atendimento, o médico deu 10 dias. Algumas empresas podem dizer, não, ok, depois dos 10 dias ele passa pelo médico do trabalho e ele reanalisa, ou ele pode analisar isso antes desses 10 dias, digamos, já no primeiro dia. A pessoa tendo condições, é claro, né, uma coisa mais grave, a pessoa precisou ficar internada, alguma coisa assim, né? Aí nós temos que ser coerentes, né? Não fazer, a pessoa não tem como ir até o médico do trabalho, né? Mas assim que possível, então, ela passar por essa análise do nosso médico, que é aquele que conhece a nossa atividade e a gente tem essa parceria aí de poder alinhar e ver o que é melhor para o funcionário, tá? Eu já passei por diversas vezes nessa situação de realocar o funcionário para uma outra função ou até limitar certas atividades. Então isso tu não faz, ou de vez então a pessoa que está acostumada a trabalhar de pé, daqui a pouco a gente troca para uma atividade que ela possa ficar sentada, sabe? Coisas desse tipo, ou que não levante peso. A gente realoca, mas a gente acompanha, tá? E tem uma coisa que eu sempre gostei de usar, eu tinha um formulário e as empresas que não tinham eu criei, onde o médico descreve isso, quais são as restrições, vamos dizer assim, ou os ajustes que são necessários para a recuperação do acidentado, do trabalhador, e ele assina. Eu assinava também como profissional de segurança. O próprio funcionário assinava também, porque ele tá ciente, porque às vezes, gente, eles têm a vontade de trabalhar e não querem fazer esse descanso, vamos dizer assim, essa mudança.
Ele não... eu tô bem e quero trabalhar, e quero levantar peso, né? Enfim, pensando mais no trabalho do que na sua própria recuperação. Então, acontece. Então, eu acredito que fazendo ele assinar, dá uma responsabilidade a mais para ele cumprir aquilo que o médico tá falando. Porque eu não vou conseguir ficar toda a jornada de trabalho acompanhando o trabalho dele para conferir se realmente ele tá cumprindo. Eu consigo fazer isso de vez em quando, mas não o dia inteiro, né? E dava pro responsável dele direto assinar também. Para que ele também tenha esse senso, essa responsabilidade e também não possa usar que não sabia, né? Eu não sabia. Então, ele tá ali, ele lê aquilo e ele assina que ele sabe que aquele funcionário, durante aqueles 10 dias, ele precisa fazer atividade sentada. Ele não pode trabalhar em pé. Então, eu sempre gostei muito e sempre funcionou muito nessa questão aí de adaptações de função, vamos dizer assim, tá? Importante também, gente, aconteceu um acidente, fazer a comunicação do acidente internamente, tá? Aí algumas empresas também variam de procedimento. Existem empresas, por exemplo, que é o teu chefe imediato, que ele quer saber na hora, às vezes pode ser uma mensagem na hora, deu um acidente depois, tu faz algum formulário de comunicação de acidente. Algumas empresas têm um modelo específico, cada uma faz uma forma. Hoje em dia é usado também muito o WhatsApp, às vezes tu faz uma breve descrição e manda pro WhatsApp para um grupo de pessoas, de gestores, né, para fazer essa primeira comunicação, pelo menos, tá? A comunicação imediata. Então, isso pode variar um pouco de empresa para empresa, mas é importante comunicar. Eu já trabalhei em indústrias também que o gerente geral, ele queria saber na hora quando acontecesse um acidente. Então, a primeira coisa que eu fazia, claro, depois de atender a vítima, né? Primeiro a gente atende e encaminha a vítima se for necessário, né? O trabalhador que se acidentou, o acidentado, melhor dizendo. Eu mandava uma mensagem para ele. Aí ele provavelmente já estava sabendo que tinha acontecido alguma coisa. Eu já mandava, aconteceu isso, quando eu tiver mais informações eu te falo. Pra mim também não ficar deixando de atender a pessoa, daqui a pouco precisa levar para atendimento médico, de conversar com o médico, conversar com as pessoas e resolver primeiro o atendimento, passando informações. Então eu passava a informação assim bem rápida, sucinta, ó, quando eu souber eu aviso. Quero também para evitar que ficassem me chamando, me perguntando, tirasse a minha atenção daquele momento. E aí eu atendia, conversava com o médico, se preciso, pegava a informação, né, a orientação, ele vai ficar aqui um pouquinho, a gente deu uma medicação, ele vai ficar aqui um pouquinho, daqui umas 2 horas a gente reavalia, né, e a gente te avisa, beleza, já é uma informação. Aí sim, a pessoa tá sendo atendida, tá tudo bem, tá tudo certo, aí eu passava as informações adiante, a pessoa vai ficar em atendimento por 2 horas, tá bem, fiquem tranquilos, né. E aí, então, a gente faz essa comunicação interna da empresa, tá? Algumas têm um formulário que tu comunica, aí tu preenche isso depois e dispara para quem tiver que disparar, normalmente é por e-mail. Muitos usam um grupo de WhatsApp, tem muitas empresas que já têm grupos só de comunicação de acidentes, que daí ele já tem ali as pessoas chaves, digamos assim, normalmente os gestores, que é o que gostam e precisam saber dessa informação de imediato. Até para se precisar de um suporte maior, né, a gente poder utilizar isso para pedir, preciso de uma ambulância, de repente alguma coisa assim. Então as pessoas já sabem o que está acontecendo, tá? Então é importante a gente fazer essa comunicação interna, mas vai variar um pouco do procedimento interno da empresa e da situação em si, né? Às vezes a gente pode conseguir fazer logo em seguida, às vezes não, porque a gente está ocupado primeiro atendendo o acidentado, tá? E também é importante a gente fazer uma comunicação. Eu sempre gostei muito de fazer uma comunicação geral depois, a gente não precisa identificar a pessoa, mas que isso seja comunicado para os outros setores, que tal atividade teve um tal acidente, para que as pessoas saibam que aquilo pode acontecer e as outras pessoas que fazem aquela mesma função até como uma forma de prevenção, ou foi um problema de equipamento, um procedimento que não foi cumprido, alguma coisa assim, realinhar
essa causa, tá? Mas isso aí faz um pouco parte da investigação, a gente vai falar na semana que vem. Aqui eu tô falando mais no sentido da comunicação. A gente faz uma comunicação interna e aí pode usar esse tema como para fazer uma comunicação com os demais trabalhadores, não só com gestores. Aí nós podemos usar um DDS para realinhar os procedimentos, né, digamos assim, ou fazer uma própria comunicação do acidente, né? Ou fazer às vezes até uma folha de ofício a gente imprime, faz um negócio bonitinho ali, uma comunicação assim, bem objetiva e coloca no mural, no gestão à vista, né? Para que as pessoas vejam e pensem, nossa, isso realmente pode acontecer. Porque a gente sempre tem e isso é do ser humano, a gente sempre acha que não vai acontecer com a gente, né? E aí, quando a gente vê que acontece alguma coisa com uma pessoa próxima, parece que cai mais a ficha. E tu pensa, nossa, não é que isso realmente pode acontecer? Nossa, eu nunca imaginei que a pessoa poderia se machucar dessa forma nessa máquina. E aí a pessoa vai começar a prestar mais atenção naquela parte em si da operação, para que não ocorra com ela de novo. Então eu sempre achei muito importante, eu acredito ser importante fazer essa comunicação, é claro, sem expor as pessoas, tá? Eu até teve uma empresa que eu trabalhei, que isso partiu das lideranças, que quando uma pessoa tivesse um acidente e a pessoa se sentisse confortável, não era obrigado, alguns faziam, outros não. Na hora do DDS, ele fez o DDS, a pessoa que sofreu o acidente ou um quase acidente, ela poderia passar para os colegas com as palavras delas o que aconteceu. E para minha surpresa, muitos falavam, sentiam-se constrangidos. Pode ser também porque era sempre a mesma equipe, o pessoal já tinha um relacionamento, então não tinha tanto essa trava. Mas a grande maioria, 99%, eles falavam sobre o acidente, o que tinha acontecido, e sempre com aquele recado, gente, nossa, se vocês pensarem, de repente, querer fazer assim, querer fazer diferente, não façam, né? Cuidem isso, que aconteceu isso comigo, sempre no sentido de ajudar para que os colegas não sofressem a mesma causa, sabe? Então isso eu achei muito legal, essa prática. E aí isso começou com que as pessoas, por vontade própria também, foi um quase acidente, digamos assim, eles também se sentissem à vontade e quisessem comentar depois do DDS esse quase acidente que aconteceu, com o intuito de passar para os colegas cuidarem isso, né? E eu vou dizer para vocês, foi uma das coisas que ajudou bastante, que diminuiu na época drasticamente a quantidade de acidentes que a gente tinha nas empresas, tá? Eu sou suspeita para falar, porque todas as empresas que eu trabalhei, eu não trabalhava naquele número do quadro estamos há tantos dias sem acidente, mas eu sempre trabalhava para que aquele quadro realmente não fosse mudado, né? Eu adorava, amei todas as vezes que eu consegui bater o recorde daquele mural, mas eu trabalhava não para esconder o acidente, né? Mas nesse sentido, em pequenas coisas para que ele não ocorresse. E essa foi uma das coisas que ajudaram bastante. E foi a ideia de uma liderança, gente, não foi minha. Mas eu achei o máximo. E nada impede que a gente use essa ideia e tente fazer nas outras empresas, né? Então ajudou bastante, muito drasticamente, a diminuir esses números, tá? Então, o que a gente faz, gente? Gente, se vocês quiserem alguma pergunta, vocês podem usar a caixinha de perguntas ali onde tem interrogação, tá? Que daí eu consigo enxergar ali, fica mais fácil de acompanhar. Então, primeiro a gente atende o acidentado, tá? A gente encaminha para o médico do trabalho, sempre que possível, de acordo com o procedimento interno da empresa também, e com a tua análise da gravidade da situação, se é de imediato, se é um dia depois, né? Nem sempre a gente consegue fazer assim em seguida. E na hora do retorno também é importante, algumas empresas podem não ter esse entendimento, né? E aí vai também do teu jogo de cintura e da tua análise da situação. Sempre, gente, conversando com o acidentado, tá? Sempre perguntando como é que ele tá, como ele se sente, conversando com ele.
e fazendo com que ele se sinta à vontade, tá? Isso é muito importante, ele se sentir à vontade para falar contigo, para que ele não omita nada, tá? Outra coisa que eu sempre gostei de fazer, claro, que a pessoa estando em condições, tu vê que a pessoa tá bem, ela tá conversando, mas eu tô precisando encaminhar para atendimento médico. Enquanto a gente chega lá, eu sempre conversei, primeiro para ter esse primeiro contato de confiança, para que eu consiga a confiança da pessoa, para ela me contar depois, ter esse conforto de que ela vai poder me falar se ela não tá bem, né, enfim, não querer esconder nada, não querer esconder as informações de mim, para que eu possa fazer uma análise mais assertiva da situação. E eu sempre perguntava, tá, mas o que aconteceu, tá? Já perguntava ali o que aconteceu. Aí, normalmente, gente, esse primeiro relato que a pessoa faz, ela faz instintivamente, lá no inconsciente dela, tá? Ela não teve tempo de pensar em nada. Então, aquele primeiro relato, normalmente, é aquele mais certo. Por que eu tô falando isso? Porque, às vezes, a pessoa, ela vai ali, te falou, depois ela para pensar, de repente ela descumpriu um procedimento e ela vai parar para pensar, vai dizer, não, peraí, mas eu descumpri um procedimento que eu sabia que eu precisava fazer. E ela pode se sentir intimidada de falar isso com medo de uma penalização. E quando ela te omite uma informação com medo da penalização, isso vai prejudicar lá na nossa investigação para a gente achar a real causa raiz. Aí, de repente, a gente vai estar lá gastando uma energia por uma causa que não é real. Tá? E isso não vai evitar que aconteça de novo. A gente só vai evitar que aconteça de novo quando a gente agir na real causa. Vai voltar atrás do que falou antes. Exatamente, eu vi isso muito acontecer. Então, na dúvida, eu já pegava esse primeiro relato. E às vezes acontecia de mudar. Mas aí o que eu fazia? Eu falava, tá, mas Juliana, tu me falou aquele dia que tu não tinha colocado a luva. A pessoa vai saber que te falou isso, tá? E aí ela vai acabar dizendo, não, é verdade, eu não usei. Dificilmente ela vai insistir naquilo que ela estava tentando omitir por um receio de ter uma penalidade. E aí também a importância de deixar a pessoa confortável e confiante em ti para que ela passe essas informações. Claro, daí não adianta, né? Tu tava sem a luva, então eu vou te dar uma advertência. Não, gente, porque isso aí vai fazer a pessoa se retrair mais ainda. Aí sim que ela não vai te passar mais informações e ainda vai comentar com os outros colegas. E se acontecer com eles, eles também não vão falar a verdade que ela tava de repente sem a luva. Entendeu? E aí, aí a gente vai estar, de repente, fazendo ajustes e equipamentos que não precisa, sendo que a gente só precisava alinhar e descobrir o porquê que eles estavam sem a luva. De repente a luva é desconfortável, de repente a luva dá alergia, de repente estava em falta. Tem várias outras coisas que podem ter levado a essa pessoa a não estar com a luva, digamos assim. E ela não vai te falar, tu não vai descobrir, tu não vai conseguir tratar, porque ela tá com medo de uma penalidade. Então, ela omite. Então, eu sempre... A pessoa estando em condições, é claro, né? Ou no primeiro momento, assim que possível, eu pegava esse primeiro relato, assim, como uma conversa natural entre pessoas, sem prancheta, assim, tá anotando, preenchendo o formulário, não. Eu só ouvia e gravava aquela informação. Aí, depois, sim, eu anotava. Mas, primeiro, eu só ouvia esse primeiro relato do o que aconteceu, o que deu errado. E ali, normalmente, a pessoa já fala... Inclusive, ela já até pensa e analisa o que foi que deu errado. Ela mesmo já, se eu tivesse feito diferente, ou não, aquela máquina tava com problema já desde ontem, e não arrumaram. Então, ela mesma já vai pensar no que exatamente aconteceu. E assim, a gente consegue as informações as informações assim, com mais assertividade. E isso vai ajudar a gente lá na investigação depois e para que a gente evite, né, que ocorra de novo, né? Então, gente, passando aí, fiz a comunicação, passei pelo médico ou fiz a comunicação interna, atendi a vítima, enfim.
precisamos falar da CAT, tá? A gente precisa fazer a CAT, tá? Então, às vezes vai mudar a ordem, eu vou passar pelo médico do trabalho e aí vou fazer a CAT, ou às vezes não dá tempo, que nem essas empresas que não têm uma disponibilidade de passar por um médico do trabalho, assim, de imediato, a gente vai ter que abrir a CAT antes, mesmo que seja parcial, tá? A gente tem essa possibilidade de largar as informações do acidente e enviar depois as informações médicas, tá? E se teve afastamento ou não. Gente, eu já fiz muita CAT parcial por causa disso, porque por não ter uma definição de imediato do afastamento ou não, ou até do CID. Tinha um médico que atendia bastante a gente, era uma clínica de traumato, que era, normalmente a maioria dos acidentes eles envolviam torção, né, coisas assim. E a gente levava para o especialista, e o especialista ele dava o atestado e o CID só na hora de liberar o funcionário. E o médico do trabalho nem sempre se sentia confortável, e a gente tem que entender o porquê de dar um CID sem o parecer do especialista. Então, muitas vezes eu era obrigada a fazer uma CAT parcial, porque eu precisava comunicar o acidente, e deixar para completar ela depois, porque eu não tinha as informações médicas. Então, isso pode acontecer, tá? O importante é fazer a emissão da CAT no prazo, tá? É aí por isso que eu digo que a ordem pode variar um pouco dependendo da situação, dos recursos da empresa e dos procedimentos internos. E em caso de afastamento, gente, importantíssimo passar também pela avaliação médica. E sem afastamento também, né? Para que a gente tenha certeza de que não gerou uma fratura, enfim, não teve a causa mais grave. De repente o médico vai pedir um acidente. Vai pedir algum exame para verificar se realmente não ocorreu lesão antes de liberar ele para retornar às atividades. Ou tem casos que eu já presenciei, que era colocar um band-aid e aí a pessoa segue trabalhando e a gente faz tudo aquilo, né? Acompanha, né? Conversa e vê como é que a pessoa está, tá? Passando isso, aí sim nós vamos para investigação, que é o assunto que nós vamos falar na semana que vem, tá? Então, terça-feira que vem, às 8 horas, eu espero vocês aqui, que nós vamos falar, então, do que vem depois do acidente de trabalho, da investigação do acidente de trabalho, tá? Como é que a gente faz, o passo a passo dessa investigação, com quem que a gente fala, formulários, o que eu preencho, o que eu não preencho, como é que a gente faz, tá? Hoje nós falamos desse primeiro atendimento, do que a gente faz em caso de acidente, tá? Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta. Se não tem pergunta, gente, sinal de que ficou claro. Eu espero que tenha ficado claro. Espero que vocês tenham compreendido bem, que tenha dado uma luz, digamos assim, para que vocês, quando precisarem, sintam uma maior segurança para agir e não faça com que essa insegurança impeçam vocês de atuar com excelência e com uma maior assertividade, tá? Porque o nosso objetivo é cuidar das pessoas, não é mesmo? Então, a live, gente, não vai ficar salva aqui no Instagram. Quem quiser compartilhar ou reassistir ela, eu vou deixar o link amanhã nos stories, então acompanhe os stories de amanhã, que eu vou deixar o link que eu vou salvar lá no meu canal do YouTube. Então, se quiser reassistir, já vai estar ali o link. Já aproveita lá para se inscrever lá no canal e assistir todas as outras lives, todos os outros vídeos que já tem lá, tá? Então, uma boa noite para vocês e até a próxima, até terça-feira que vem.